Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com cada um. Amém? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um estudo que eu fiz, um estudo que eu estou para fazer já há algum tempo, mas que agora saiu. E é um estudo sobre o medo. Mas antes eu gostaria de deixar algumas perguntas para vocês. O crente tem medo? O medo é sinônimo de falta de confiança em Deus. O crente chora? O choro é sinal de fraqueza espiritual? Responda aí no seu íntimo. Já parou para pensar nisso? Vamos orar e pedir que o Senhor esteja falando conosco? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor amado, Pai querido, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença para ouvir a Tua voz, Pai. Fala conosco. Ensina-nos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E ajuda-nos a estarmos cada dia mais próximos de Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agradecidos. Amém. Eu quero começar com um dado que o pastor Eli sempre dá lá na igreja, né? Que na Bíblia tem 365 não temas, um para cada dia do ano. Eu não conferi não, mas eu confiro o pastor Eli. Se ele falou, é porque ele estudou esse assunto. Amém? Então, eu gostaria de começar dando exemplos bíblicos, exemplos de homens de Deus, sobre o medo, sobre o choro. E eu vou lá no Antigo Testamento primeiro, com José. A história de José é muito conhecida de todos nós. Todos nós sabemos bem, né, o que José passou. Sua história começa lá em Gênesis 30, 24, com seu nascimento. José era o filho preferido de seu pai e por isso ele gerou em seus irmãos o ciúme. Em certa ocasião, ele foi lançado num poço por seus irmãos. Será que José teve medo? José era um homem que conhecia Deus, que praticava a palavra de Deus, né, os ensinamentos que seu pai lhe passou. Será que ele não temeu enquanto estava naquele poço? Depois ele foi vendido como escravo e chegou a ser escravo de Potifar. Potifar, homem poderoso, que trabalhava praticamente diretamente com o faraó. E tudo que José fazia prosperava. Mas ele foi acusado de ter assediado a mulher de Potifar. Ele viveu um período bem, né, na casa de Potifar. Tudo que ele fazia prosperava. Potifar gostava dele por isso. Mas quando essa calúnia surgiu, ele foi lançado na prisão. Será que ele não teve medo quando ele foi preso? Será que ele não teve medo quando foi acusado injustamente? Mas ainda na prisão, tudo que José fazia prosperava. E depois José foi interpretar o sonho de Faraó. Será que José não teve medo? A gente vê lá em Daniel, que quando foi interpretar o sonho do rei, se o rei não gostasse da interpretação dele, ele seria morto. Eu acredito que quando José foi na presença de Faraó, ele também temeu por sua vida. Ele também temeu ser morto. Mas José, ele não deixou de fazer a vontade de Deus por causa de medo. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. E tudo que ele fazia, repito, prosperava. Amém? Um outro exemplo que eu quero dar é o exemplo de Davi. Davi que foi ungido rei ainda menino, enquanto apacentava as ovelhas de seu pai.
A unção de Davi está lá em 1 Samuel 16:13. E a partir daí a história de Davi se desenvolve, né? Davi enfrentou o gigante. Será que Davi não teve medo de enfrentar o gigante? Ele era jovem. Alguns estudiosos dizem que ele devia ter por volta de 14 anos. Um menino de 14 anos enfrentando um gigante. Mas olha o argumento que ele usou para enfrentar o gigante. Ele usou com o rei, né, Saul. Ele disse que enquanto ele apacentava as ovelhas de seu pai, ele já havia matado urso e leão. Será que ele nunca teve medo de matar um urso ou um leão? Eu acredito que ele teve medo de enfrentar urso, que ele teve medo de enfrentar leão, que ele teve medo de enfrentar o gigante. Mas ele sabia que a força não era dele. Ele sabia que ele ia na força do Senhor. Quer ver o que ele diz lá para o gigante? Leiam comigo lá em 1 Samuel 17:45. Uma passagem bastante conhecida, que eu gosto muito. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi não estava indo com a força dele, porque ele sabia que ele não tinha. Davi estava indo com a força de Deus. O medo não o impediu de enfrentar o gigante, de enfrentar o urso, de enfrentar o leão, porque ele sabia que a força que derrotaria todos eles vinha de Deus. Vamos lá para o Novo Testamento? Pedro. A Bíblia é repleta de exemplos, né? Mas eu vou ficar com 4, 2 do Antigo e 2 do Novo. Então vamos lá com Pedro. A primeira vez que Jesus vê Pedro em Mateus é lá no capítulo 4, versículo 18. Pedro estava lá no seu barco com seu irmão. Pedro, a gente sabe que era muito ousado. Pedro tinha ousadia no falar. Pedro tinha ousadia no agir. No falar, a gente vê quando ele falou, quando Jesus pergunta quem dizem que eu sou. E ele fala, tu és o Cristo. Ele logo fala, ele não pensou. Ele era ousado no falar. Quando ele viu Jesus andar sobre as águas, ele falou, mestre, se és tu mesmo, me manda ir até ti. Ele ousou andar sobre as águas. Teve medo e afundou. Mas Jesus estava lá e o socorreu. Era intrépido no agir. Ele cortou a orelha de Malco, né? Todos nós sabemos. Foi repreendido pelo Senhor, mas ele agiu com ousadia. Mas enquanto ele estava com Jesus, ele não teve muito do que ter medo, né? Ele era ousado, ele era intrépido, ele fazia e acontecia. Mas Jesus estava lá do lado dele. Ele sabia com quem ele estava. Mas Jesus disse, ainda hoje me negará 3 vezes antes que o galo cante. E o que aconteceu? Ele negou. Ele disse que não negaria, mas ele negou. E depois disso, ele chorou amargamente. Pedro, o audacioso, teve medo e chorou. Aí vamos para o nosso exemplo maior, né? Jesus.
Todos nós sabemos que Jesus chorou, né? É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. O Novo Testamento está repleto de feitos do Senhor, né? Mas nós vamos nos ater em medo e choro. Jesus chorou quando ele entrou em Jerusalém, chorou por Jerusalém, por ver como ela estava e por saber como ela ficaria. Jesus chorou por ocasião da morte de Lázaro. Muitos dizem, muitos especulam, né? Por que ele chorou? Será que foi pela morte de Lázaro? Será que foi pela falta de fé dos que ali estavam? Mas esse não é o mérito do nosso estudo. O que nós queremos ressaltar é que Jesus chorou. Jesus teve medo. Ele teve medo um pouco antes de ser crucificado, antes até de ser preso, né? Enquanto ele orava, ele pedia para o Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele suou sangue. Suar sangue significa um estado de angústia muito grande, né? Medo. Medo porque ele sabia tudo aquilo que ele ia passar. Medo porque ele sabia que em suas costas estariam todos os nossos pecados. Jesus teve medo, mas o medo não o impediu de morrer por mim e por você. O medo não impediu de fazer a vontade de Deus, de fazer o que era certo. Amém? Dados os exemplos, vamos ao nosso estudo, né? Hoje as crianças na escola aprendem sobre medo, sobre alegria, né? O pastor Silas falou no domingo passado. E isso para desenvolver suas habilidades emocionais. Nós, os mais velhinhos, não aprendemos na escola, né? Então nós estudamos, nós aprendemos passando por tudo, por experiências, né? Então lá no dicionário tem a definição de medo. Estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou sentimento de ameaça. Ou seja, eu me senti ameaçado, eu fico com medo. Segundo a psicologia, é o sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. É pessoal, ou seja, o que assusta um pode ser indiferente ao outro. E eu posso ter medo de algo que você não tem. Isso não significa que eu sou mais fraco que você. O meu medo é meu, o seu medo é seu. Cada um tem os seus medos, né? Por isso não devemos desprezar, menosprezar os medos dos outros. Que parece ser bobeira para mim, pode ser forte para você, né? O medo, ele não precisa ser prejudicial. Como eu disse, né? Nenhum desses exemplos que eu dei, nenhum desses homens de Deus deixaram de fazer a vontade de Deus por medo. Então, o medo ele pode ser ao nosso favor. Ele pode nos alertar sobre aquilo que vamos passar, sobre aquilo que vamos fazer, sobre os riscos que vamos correr, né? E aí sermos mais cautelosos e avaliar se aquilo é realmente para que eu faça, se aquilo mesmo vontade de Deus para minha vida, né? O medo, ele precisa ser ao nosso favor. Ele se torna prejudicial quando eu deixo de fazer algo que eu precisava fazer ou que Deus havia me pedido para fazer e eu, por medo, não fiz. Assim ele é prejudicial. Por isso é muito importante que todo crente conheça a vontade de Deus. Conheça a palavra de Deus. Conhecemos a palavra de Deus lendo, né, a Bíblia, participando dos cultos. Aprendemos a vontade de Deus
com experiência com Ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, não tema ter experiências com o Senhor. Busque experiências com o Senhor, porque vale a pena. Pavor é a ênfase do medo. E ansiedade é a resposta do nosso organismo anterior ao medo. Portanto, não deixe seu medo virar pavor. Teve uma ansiedade? Busque logo ao Senhor. A ansiedade já é um sinalzinho de alerta para que você corra para os braços do Pai. Quanto ao choro, o que a psicologia diz sobre o choro? A psicologia ensina que serve para 3 propósitos: lavar os olhos, reduzir o estresse e expressar emoções. Ou seja, é fisiológico, é do meu corpo, é do seu corpo. Nós choramos porque é uma necessidade do nosso corpo. Olha quantas coisas importantes o choro faz, né? Ele limpa os nossos olhos, lubrifica, os nossos olhos não podem ficar secos. Porque é ruim, a gente sente a sensação ruim, né? A lágrima lubrifica os olhos. Reduz o estresse. Então, não segure choro, não precisa. Para que segurar o choro? O choro tem a sua função. Quem nunca se sentiu aliviado depois de chorar bastante? E ele expressa emoções. Já repararam uma criança? Um bebê? O bebê chora quando ele tem a necessidade de alguma coisa e quando ele quer chamar atenção. Quando ele precisa de conforto, quando ele precisa de consolo, quando ele precisa da atenção de alguém. Que sejamos como bebês. Se precisarmos, choremos, porque o Senhor está próximo. O Senhor está ali, colhendo as nossas lágrimas. Amém? Tem uma música que fala que uma lágrima para Deus é uma frase. Eu gosto muito dessa música, eu acho que ela expressa bem. Você não precisa falar para o Senhor saber o que você está sentindo. Deus sabe de todas as coisas. E quando você está chorando, você está dizendo algo ao Senhor. E para finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos Isaías 41:10. Essa palavra eu recebi quando minha mãe faleceu. Ela foi de um tremendo conforto para mim e ela me acompanha sempre. É um trecho de Isaías que sempre me acompanha, mas eu vou ler só um versículo para os irmãos, que é o que está no nosso tema hoje. Tome para si este versículo. Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Não temas, o Senhor é contigo. As tempestades vêm? Vêm, mas elas vão embora. A angústia vem? Vem, mas ela vai embora. O Senhor está com você o tempo todo. Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, Ele está conosco. De braços abertos, pronto para agir. Basta nós olharmos para Ele. Basta nós querermos a presença dEle. É promessa dEle. Não temas, eu estou contigo. Veio a tempestade? Chama o Senhor, Ele acalma a tempestade. Veio a alegria? Louve ao Senhor, Ele te deu alegria. Veio o choro? Chore, o Senhor colhe suas lágrimas. O Senhor colhe e te dá aquilo que você precisa.
dá o refrigério para nossa alma, supre as nossas necessidades. Ele está sempre conosco. Guarde sempre isso no seu coração, meu irmão, minha irmã. O Senhor está sempre conosco. Os dias ruins vêm, os dias bons também vêm. Aguarde sempre. Passe todos eles na presença do Senhor, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos conduz. E aí, não tem mal que resista. Amém? Que esta palavra possa ter encontrado em você um coração fértil e que ela possa dar frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Testemunhe do amor de Deus. Testemunhe daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, porque Ele está contigo. Ele te sustenta o tempo todo. Amém? Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.